Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, eu gostaria de agradecer aqui publicamente aos meus amigos Pastor Alexandre, o Renan, o DG, o Jura, que ontem fizeram a nossa live. Agora eu vou ao médico, peço a oração aí de cada um de vocês e se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas fiz esse vídeo rápido aqui para a gente poder conversar um pouco sobre o Vasco da Gama. E a gente vai falar aí sobre as categorias de base. Hoje o Vasco da Gama tem um jogo decisivo aí contra o SCA Brasil. A gente vai explicar o horário, aonde vai passar o jogo. A gente vai falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. A data já está definida. Hoje, dia de novidades no CT Moacir Barbosa, jogador chegando para ser apresentado aí como novo reforço do Vasco da Gama, mas dois atletas serão anunciados daqui a pouco lá na Vasco TV e a gente segue aquela luta incansável aí atrás de reforços. O Atlético Goianiense tá dando aquela moral. O Vasco pode receber aí 3 reforços do Atlético Goianiense e a situação aí do Luiz Amarília ontem deu uma reviravolta e segue aí indefinida. A gente vai falar muito aqui sobre a situação da política também. Então, meus amigos, por favor, se inscrevam no canal. Você que já foi inscrito e por algum motivo cancelou a sua inscrição, volte, nos dá aquela moral, deixe o seu joinha aí para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos e, por favor, ativem o sininho. Bom, meus amigos, primeiramente a gente vai falar aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. Hoje o Vasco da Gama tem um compromisso muito importante. O Vasco finaliza aí a primeira fase, a fase de grupos. O nosso adversário hoje será o SCA Brasil, jogo que acontece aí com transmissão do Sport TV às 17h15. O Vasco da Gama, que já está classificado, precisa apenas de um empate aí para se classificar na primeira colocação. Lembrando que os dois primeiros aí passam de fase. O Vasco é um dos favoritos. Primeira rodada o Vasco venceu o Lagarto por 5-1. Segunda rodada o Vasco da Gama encheu os nossos olhos ao vencer aí a equipe do Rio Claro por 12-0. Falando sobre o futebol profissional, pessoal, a Copa do Brasil, a CBF, está com data marcada aí para o sorteio da competição em 2022. O Vasco da Gama caiu aí no pote 1. O sorteio vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 17, às 13 horas aí, com transmissão da CBF TV. Com relação aí ao treinamento da parte da manhã, a gente sabe que o Vasco está treinando em 2 períodos. Primeiro treinamento às 9h30 da manhã, segunda às 16h30, período integral, e pela primeira vez aí o técnico Zé Ricardo vai ter aí o elenco completo nas suas mãos. Isto porque
Nenê se reapresentou, Riquelme e Matias Galarza. E não para por aí. Hoje está chegando no CT Moacir Barbosa Luiz Cangá, jogador que era lá do Delfim, que o Vasco da Gama trouxe com um contrato aí de 3 meses. Então, ambos os jogadores aí se apresentando ao Vasco da Gama. A gente estima melhoras para o John Sanches, que ainda está se recuperando aí do Covid-19. Nesta manhã, a gente tomou conhecimento que o Bruno Nazário chegou ao Rio de Janeiro, vai assinar contrato com o Vasco da Gama, reportagem do jornalista Venê Casagrande, e é o seguinte, contrato dele com o Vasco de 1 ano aí. Vamos torcer para que dê certo. É um jogador que é muito rodado aí. O Hoffenheim emprestou ele ao Vasco da Gama. E daqui a pouco a gente vai ter lá na Vasco TV a apresentação oficial de Thiago Rodrigues e de Edmar. Ambos serão apresentados aí ao torcedor vascaíno. E meus amigos, com relação aos reforços aí, o Carlos Brasil ontem cravou que vai chegar pelo menos 5 reforços aí até o início do campeonato estadual, que começa para o Vasco da Gama no dia 26. E é o seguinte, ontem o nome do Jackson foi especulado. Tanto o presidente aí do Fortaleza, como o agente e o atleta desconhecem essa negociação. O Jackson, que é um desejo antigo do Vasco da Gama, e se viesse jogar no Vasco da Gama, seria o xerife aí da zaga do Vasco, com certeza aí titular. Um zagueiro que a gente conhece muito bem, que tem 31 anos e atua ali pelo lado direito. Outra novidade bacana foi a situação aí do Matheus Barbosa. Matheus Barbosa sendo liberado aí, jogador que tem vínculo lá com o Atlético Goianiense. O Avaí vai liberá-lo. O Avaí está passando por um momento muito grave com relação à política. O jogador está descontente lá em Santa Catarina e é o seguinte, o Matheus Barbosa chega esta semana para poder assinar com o Vasco da Gama e reforçar aí o nosso meio de campo. Bom, meus amigos, com relação ao camisa 9, que é o objeto aí de obsessão da torcida vascaína e da diretoria. A gente perdeu o Daniel Amorim, perdeu o Cano, a gente trouxe o Raniel, que não é suficiente ainda, e o presidente do Atlético Goianiense, mais uma vez dando aquela ajuda aí, o Adson Batista, e disse aí que a negociação pode sair com o atacante Zé Roberto. Lembrando que o Vasco também negocia com outro jogador aí do Atlético Goianiense, que é o zagueiro Oliveira. Então, aos poucos, o Vasco está contratando aí jogadores aí que são apostas aí. Vamos torcer para dar tudo certo. Bom, e ontem a gente teve uma reviravolta aí sobre essa situação do Luiz Amarília. O Luiz Amarília, ele está descontente, não voltou para a Argentina, não quer atuar mais pelo Vélez Sarsfield e segue com o futuro definido. E o jogador, pelo incrível que pareça, ainda está forçando a barra para vir jogar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então vamos aguardar aí, porque a esperança é a última que morre aí. O Luiz Amarília ainda pode sim pintar no Vasco da Gama. Essa informação, meus amigos, para dar a fonte, vem do Twitter do Futebol
sul-americano, certo? E sobre a situação da política do Vasco, pegou muito mal essa situação aí do Júlio Brandt com relação à pré-SAF, o Júlio Brandt aí sendo a favor da venda do Vasco da Gama. Mais tarde a gente vai falar muito sobre isso. É necessário assinar a AGE para que a gente possa frear aí os instintos malignos aí dessa diretoria golpista e desses amarelos. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!